Aleluia, com Deus sempre há novas oportunidades. Esse é nosso tema deste trimestre aqui no Corpo de Joinville. E hoje, com Deus sempre há novas oportunidades para perdoar. E em Mateus 6,14 diz: se perdoais aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vos. Sean bem-vindos e bem-vindas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo culto online, a reunión de salvación do Corpo de Joinville, hoy y ainda desde Viña del Mar, esta formosa ciudad aquí en nuestro país, Chile. Vamos a orar. Señor, queremos te agradecer por toda su bondad, por toda su misericordia, pela sua graça, pelo seu perdão e esta nova oportunidade também para refletir sobre nossa vida espiritual e sobre nosso relacionamento com o Senhor, mas também com nós. Oramos, Senhor, para que esta reunião, este tempo que vamos a estar unidos a través da virtualidade, seja grato diante da sua presença, que o Senhor reciba toda a honra, a adoração e nosso louvor. Oramos em nome de nosso Senhor Jesucristo. Amém. E hoje temos convidados especiais aos maiores Cardoso, Camila e Ismael, quem estarão conosco nesta oportunidade. Então, vamos a louvar o Senhor, vamos a ter palavras de testemunho, vamos a ter muita coisa mais, nosso cantinho infantil e vamos lá. Romanos, quero começar com um versículo bíblico. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por que iniciar com este versículo? Mês passado, tivemos então de férias, né, no Alegrete, e por mais que tenhamos
né, procurado fugir, né, de toda essa situação que temos enfrentado com esses vírus, né, fomos então surpreendidos, podemos dizer assim, quando fomos então positivados com a doença. E a minha preocupação e a do meu esposo era mais com as crianças, né, não estarem vacinadas, terem problema de saúde, né, mas eu louvo o Senhor, porque, como diz o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E o Senhor cuidou, o Senhor protegeu, né? O Senhor esteve não só apenas comigo, com meu esposo, mas esteve também com as nossas filhas. E eu posso dizer o seguinte, né? Por mais que a minha filha mais velha não estava vacinada, foi a que teve menos sintomas agressivos, né? Posso dizer assim, por não estar vacinada. Ela teve sintomas de pessoa vacinada. E então eu vejo a mão do Senhor nessa situação. Por mais que muitas vezes nos nossos olhos humanos a gente não consiga ver, compreender ou entender todas as coisas ou agir, mas eu posso agradecer a Deus, porque Ele esteve cuidando de cada um de nós, Ele esteve nos sustentando, até mesmo na volta para a nossa casa, né? Meu esposo, ruim, ele não aguentava, eu via no olhar dele que ele estava dirigindo aquele carro ali, na obrigação, porque tinha que voltarmos para o nosso lar, e até ali também eu vi o agir de Deus, né? Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, e que você possa também meditar nesse versículo, né? As coisas cooperam, né? Acontecem, mas saiba que nós estamos debaixo do propósito da graça de Deus, tá? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família. E lembre-se, Deus está contigo. Amém? Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Aleluia! Então, os nossos anúncios. Durante a semana nós temos devocionais, então nas redes sociais fique de olho, principalmente no Facebook, né, onde são postados os vídeos com as devocionais. Também às quartas-feiras, o vídeo do Encontro Feminino, do Ministério Feminino, então dicas, né, trabalhos, enfim, devocionais voltadas ao Ministério Feminino. Quinta-feira, então, o nosso relógio de oração e também o vídeo com o estudo bíblico. E também no sábado, o encontro de jovens virtual, né, virtualizando. E também aos domingos, nosso culto de salvação, também virtual. Fique de olho, então, nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Deus abençoe. Con Dios siempre hay nuevas oportunidades para perdoar. Y qué maravilloso que el Señor nos da esa nueva chance, esa nueva oportunidad para refletir sobre nuestra vida espiritual hoy, diante de su presencia, mas también diante de nosotros. Colosenses 3:13 dice: soportense uns a outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor les perdoou.
Continuamos nossa reunião de salvação, nosso culto online do Corpo de Joinville, com muita alegria, com muita paixão, porque estamos louvando, adorando a nosso Senhor e temos nossos convidados especiais também. A maior com seu testemunho e daqui a pouco o maior Ismael estará exponiendo en español a mensagem de hoje. Então, continuamos nossa reunião adorando a nosso Senhor e escutando a sua palavra. Santo, Santo, poderoso, ele que há de vir, Deus da glória, tu és digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, ele que há de vir, Deus da glória, tu és digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, é do teu querer, graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós queremos agradecer ao Corpo de Joinville, aos capitães Henrique, por este convite, por nos ter dado essa oportunidade de estarmos junto com vocês nesse culto, nessa reunião de salvação e trazer uma palavra a todos vocês, a todos nós, né? E o tema que eu vou usar hoje é ser como uma criança. O texto que eu vou usar é o Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Eu queria que você entendesse uma das coisas que a gente pensa nesse texto, e eu já vi muitas pessoas pregarem nesse texto, quando a gente coloca um modelo de criança. Nós conhecemos as crianças da nossa atualidade, do nosso contexto social, ou da nossa geração. Nós conhecemos o tipo de criança que a gente vive aqui no Brasil, dentro da nossa sociedade. Mas nós não observamos que dentro de uma cultura e de uma época diferente, as crianças também são diferentes, são talvez
a maneira como elas vivem. E até dentro desse texto já vi alguém pregar e dizer que Jesus, ao pegar a criança, tinha um pai ou tinha um adulto responsável. Ninguém sabe exatamente se tinha pai, não tinha, ou as crianças estavam sem nenhum responsável. Mas se você olhar o contexto da história e na época de Jesus, nós estamos vivendo um tempo muito difícil em que crianças são abandonadas, crianças estão em épocas de guerras, crianças estão em épocas de ditaduras, de impérios dominantes, e elas podem estar ali só, naquele grupo que estava lá. Talvez essas crianças estavam só, ou a criança estava só, não sabemos a idade dessa criança, qual é a idade que a gente poderia ter uma base, que tipo de pensamento, porque crianças de 11 anos talvez pensam diferente de uma de 5, 6 anos. Então, se nós olharmos um pouco o modelo da criança, nesse contexto, a gente não pode definir que é uma criança, ela pode fazer isso, aquilo, não dá para definir. Mas uma das coisas que a gente pode perceber e saber que as crianças sempre estão prontas e fáceis para ensinar. Isso é uma característica da criança. O adulto já tem muita dificuldade para ensinar, para se converter principalmente. Quando é criança, quando é jovem, é muito fácil a gente trazer a palavra, ensinar na escola dominical e ela se converter, se tornar uma boa pessoa de caráter. As crianças, elas têm diferentes históricos, talvez, de vida, cada uma. Às vezes tem uma família que abandonou, talvez muitas crianças hoje vivem em orfanatos, longe dos pais, né? Muitas crianças são abandonadas nas ruas, vivem com pessoas diferentes. Então, esse contexto todo, a gente não pode definir o que é uma criança, o que ela sente, qual é a dor, o que ela vive, mas ela tem ali uma boa vontade, a criança tem a boa vontade, ainda que ela guarde rancor, ela consegue viver e aprender, e é isso que Jesus está dizendo. O adulto tem dificuldade de entender e se voltar, a mudar, a retroceder, a ter uma vontade dentro da sua vida, a mudança. Por isso que o texto, e dentro do contexto, está dizendo o seguinte: é uma conversão, é uma mudança de vida. É isso que a gente precisa entender nesse texto, porque os adultos que estão na volta de Jesus, eles estão preocupados com a sua vida social, estão preocupados em subir, né, em ter assentos diante daquele reinado. Então, essa é uma preocupação que o ser humano tem, o adulto tem. As pessoas mais velhas querem se acomodar com a vida, talvez, ou, né, ter um salário bom, um status muito bom diante da sociedade, porque isso facilita a vida, talvez traga retorno com tudo isso. Então a gente está sempre lutando como adulto, querendo subir, e nós queremos avançar, crescer, e às vezes nessa responsabilidade que assumimos, corremos certos riscos de perdermos tudo, e muitas vezes deixamos de escutar a voz de Deus, que fala, e nós deixamos de ouvir Deus. Então essa declaração que surgiu em resposta de uma pergunta que os discípulos fizeram, quem é o maior no reino dos céus? A gente tem que tratar esse tema de uma outra forma, pensar nessa conversão, nessa mudança de vida, nessa atitude que nós precisamos ter diante de Deus. É voltar atrás, é trazer, né, lembranças de criança, trazer coisas que nós no passado éramos e vivíamos como libertos de tantas coisas que nos prende hoje, no dia de hoje, como adultos. Antigamente nós não tínhamos essa responsabilidade toda, e é isto que às vezes nos prende, nos assegura, nos acorrenta, faz com que a gente venha sofrer consequências da vida. E Jesus está dizendo que nós precisamos retornar a esta vida, né? Esse modelo de vida, porque vai facilitar o aprendizado com o Espírito Santo, vai nos trazer uma novidade de vida.
e ver os erros que praticamos, os erros que nós estamos causando conosco mesmo e com outras pessoas. Às vezes estamos correndo um risco tão grande que nós nem sabemos das nossas atitudes de adulto. Então é isso que Jesus está sempre trazendo à tona, né? Aprendam de mim que sou manso, humilde. Aprendam de mim, voltem, né? Voltem para mim, volte para casa. O plano de Deus, o projeto de Deus é um retorno ao lar, é um retorno ao pai, é um retorno a uma família. É aquela família que nós deixamos para trás, aquele lar que nós deixamos. Esse retorno faz com que nós venhamos ser novamente solteiros, né? Livres, brincalhões, de fácil entendimento, de perdoar um ao outro, de cairmos às vezes e levantarmos, às vezes choramos, mas levantarmos e seguir a vida. Porque tem um pai, tem uma família, tem uma casa, tem um lugar onde Deus reservou, que ali tem todo o alimento necessário para nós nos alimentarmos. E é isso que Deus quer, que os seus filhos voltem para casa, a sua família volte para o lar. Jesus, ele enfatizou muito essa volta para o lar, essa festa, esse casamento, essa união, né, com todos nós. Isso é uma alegria para Deus, que todos os seus filhos voltem para casa, onde vai ter uma festa onde o Pai preparou para todos nós. Então, primeiro que a gente possa entender nesse texto é que nós devemos nos tornar uma criança. E essa criança, ela não está longe, ela está dentro de cada um de nós. Essa criança ainda não morreu, ela está lá. Ela lembra do passado, ela lembra como era criança. Você sabe como viveu a tua vida como criança, você sabe. Você sabe como era a tua vida. Então a gente sabe, nós temos uma criança dentro de nós, que ela precisa acordar também, precisa viver. E talvez entender essa humildade, esta submissão ao Pai, esse respeito a Deus. Então a gente precisa entender tudo isso. E ao voltarmos para a nossa casa, nós nos submetemos ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial. E é isso que Deus quer, essa conversão. O segundo ponto é que o maior do reino de Deus, quer dizer, a qualidade maior do reino de Deus, em todos os sentidos, é aqueles que mais se tornam crianças, mais pequenas elas são, mais dependentes da graça, da misericórdia de Deus são. Porque quando mais pequenos, mais crianças nos tornamos, mais submissos ao Senhor, mais estamos ouvindo a voz e praticando a voz do Pai, porque nós temos temor ao nosso Pai, não um medo, mas sabendo que nós corremos riscos que se fizermos o errado, porque o nosso Pai não vai querer fazer castigar nós, mas nós vamos sofrer consequências com tudo isso. Então você pode entender tudo isso, se tornar um pai, aliás, tornar-se ao Pai, você está tornando, né, a família como um filho. Que Deus abençoe, converta-se, continue tratando esse Pai, né, continue cuidando desse Pai, você será abençoado por Ele todo dia. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos nós e a todos os irmãos aí do corpo de Joinville. Amém? Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso tu és. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez.
Con Deus sempre há novas oportunidades para perdoar. E nosso maior Ismael trouxe esta reflexão sobre ser como criança, que tem muito a ver com o convite do Senhor Jesus para perdoar. Temos que ter esse coração humilde. Eu estava lembrando que quando era criança, junto com meu irmão, brigávamos e falávamos coisas como nunca mais seré tu irmão, nunca mais falaremos, não te falaré. Mas aos 5 minutos já estávamos riendo, brincando novamente e deixando no passado aquela briga anterior. É por isso que o Senhor nos convida a ter este coração de criança, humilde, diante da presença do Senhor, mas também com os outros. Quantas vezes devemos perdoar? Esta foi a pergunta, uma das perguntas do discípulo Pedro. Dice: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E o Senhor Jesus lhe responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Esta era uma expressão judaica que quer dizer quase de forma ilimitada, a vezes que seja necessário. É a mesma forma que o Senhor nos perdoa dia a dia nossos pecados, mas também o Senhor nos convida a perdoar aos outros. Com Deus sempre há novas oportunidades para refletir, e hoje o Senhor nos convida sublimemente a refletir, a meditar sobre nossa vida e se há algo que perdoar, se há algo que está amargurando nosso coração, nossa vida, e está estancando nosso relacionamento com Deus, nosso progredir espiritual, então o Senhor nos diz: devemos perdoar. É difícil, mas com a ajuda do Senhor, com a misericórdia, e quando pensamos quantas vezes o Senhor tem nos perdoado, será muito mais fácil e llevadero. Agradecemos aos maiores Cardoso por aceitar o convite, por estar aqui conosco em nossa reunião. Agradecemos também suas orações. Estamos aqui isolados por causa de que meu pai e minha mãe testaram Covid e estamos em tempos onde os planos mudaram um pouco, mas temos a certeza de que o Senhor nos ajudará. Será até a próxima reunião de salvação. Que Deus os abençoe, que Deus les bendiga, tenham uma excelente semana e oremos. Senhor, muito obrigado por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá para estar reunidos em seu nome. Oramos por aqueles que estão com dificuldades, com doenças, com problemas, mas sabemos que o Senhor tem planos maravilhosos e sua misericórdia se renova dia por dia. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão.
da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez.